Olá, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica, meu nome é Linda Aroni e nesse vídeo nós vamos falar sobre os trabalhadores do bem. Então a gente vai trazer uma concepção um pouquinho mais ampla das consequências do fazer bem. Aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não percebe e aquilo que deve ser falado, porque muitas vezes o que realmente ocorre é que nesse mundo em que a valorização de coisas que não necessariamente são voltadas ao bem, elas são muito maiores do que as valorizações dos atos fraternais, porque ainda prevalece os tipos de atos não fraternais. Então, por isso, pouco se fala, pouco se valoriza. Como eu posso explicar isso melhor? Vamos pensar, hoje quando você liga a televisão, qual é o maior número de notícias que você assiste? São notícias de coisas ruins, acidentes, violência, guerra, ou notícias de fraternidade, de amor, de conquista, de superação? O que a gente enxerga, o que a gente vê mais no nosso jornal? E isso traz pra gente um termômetro de como é a sociedade, de como nós, como uma consciência coletiva, ainda estamos prevalecendo, ainda estamos buscando conteúdos, informações em maior número de questões que são muitas vezes mais com um teor mais pesado do que questões fraternais. Então, como que é um trabalhador do bem? Eu falei no meu outro vídeo, que eu falo sobre mediunidade, que a maioria das pessoas que trabalham no bem, elas estão no anonimato. É no dia a dia. A bondade ou fazer atitudes boas ou ter por escolha na sua vida, agir de forma cada vez mais com moral elevada, cada vez mais voltada para um amor fraternal, é sempre uma escolha, né? Muitas vezes é uma escolha difícil, mas quanto mais nós evoluímos, essa escolha se torna fácil e até que chegar a um ponto que ela se torna natural e orgânica. Então, o trabalhador do bem, quanto mais ele é voltado a esse aspecto, mais natural vai ser a atitude dele e menos vai ter alarde sobre isso, porque isso é natural, né? Então, a gente pode entender que é muito legal, a gente tem que dar voz, tem que dar visibilidade a muitos atos que são realizados, mas a gente também tem que normalizar a bondade, normalizar o pensamento positivo, normalizar as coisas boas e sim trazer ela para a notícia, trazer ela para nossa convivência, né, para o dia a dia. Nós, quando trabalhamos para o bem, como somos voltados para atitudes boas, quando damos uma palavra positiva para aquele que merece, quando evitamos falar coisas que podem degradar, podem diminuir, podem chatear o outro, a gente já contribui para uma psicosfera positiva nesse planeta. E nesse momento de transição planetária, é muito importante que a gente faça um esforço para que todos os nossos pensamentos, nossas falas, nossas ações, elas sejam mais educadas para o bem. Porque se a gente conseguir pelo menos nos educar, a gente consegue talvez melhorar um pouquinho a nossa psicosfera, que ainda se encontra muito pesada, tá? Então, o trabalhador do bem, ele literalmente começa a gente com a gente mesmo. Se a gente quer fazer o bem, a gente primeiro tem que começar a fazer bem a nós. A gente tem que se preservar, se cuidar, se amar. E quando eu falo isso, eu falo que não é só na questão de você se cuidar no sentido de higiene, no sentido de estudar, né? É no sentido de se preservar dos seus próprios pensamentos negativos, do seu pessimismo, de tudo aquilo que você pensa e que te traz para uma maré, para um fluxo de pensamentos negativos, rancorosos ou sentimentos que a gente considera baixos. Então, se você começa a educar você mesmo que ainda não seja natural, você já contribui para a tua vida, para aqueles que estão à tua volta e para a psicosfera do planeta. A partir daí, e junto com esse trabalho interno, nós temos que sim pensar no outro, pensar nessa sociedade, porque nós dependemos um dos outros, nós crescemos juntos, né? Nós somos uma centelha na construção da psicosfera mundial desse planeta que vai evoluir. Então, assim, a gente tem responsabilidades também. E
Com isso, a gente tem que entender que se tem uma pessoa sofrendo na África, se tem uma pessoa sofrendo no Oriente Médio, na Europa, na América do Norte, não deixa de ser a nossa responsabilidade também. Nós somos afetados. Nós somos afetados em qualquer tipo de sentimento que não seja construtivo em qualquer canto desse planeta. Nós somos uma grande, como que pode falar? Um grande organismo energético. Então, nós temos a nossa responsabilidade. É claro que a gente tem uma dificuldade de cuidar de alguém que está no Oriente Médio, né? Mas a gente pode fazer a nossa parte. Com a nossa parte aqui, a gente pode impactar, sim, muitas coisas em outro lugar que você não iria fisicamente. Por quê, gente? Porque tudo é energia. Quanto mais a gente contribui para a psicosfera, nesse pontinho que nós nos encontramos no Brasil, mais a gente pode impactar a atmosfera planetária e, com isso, suavizar os impactos em outras regiões do planeta. Olha a nossa responsabilidade, olha o quanto a gente pode impactar. Nós podemos impactar nisso, podemos impactar nosso bairro, podemos impactar nas atitudes que agimos todo dia. Você não precisa necessariamente fazer uma ação numa ONG para falar que está fazendo algo bom. Você pode sim trabalhar internamente, como eu já adiantei, e com isso você já ir construindo momentos, situações e circunstâncias que são voltadas ao amor fraternal na sua vida. Como também você pode trabalhar questões mais ostensivas, questões mais de ação, ir numa ONG, ir numa igreja que ajuda, ajudar as pessoas do seu prédio, do seu bairro, ser gentil, ser delicado, ser educado, porque muitas vezes a educação também é uma caridade. Lembrando que sem a caridade não há salvação. Isso é uma máxima do Espiritismo, isso tem que ser levado ao estrito, né? Porque quando a gente pensa nisso, é tudo que eu trouxe aqui. Como que nós vamos querer melhorar essa psicosfera se a gente não se doa para o outro e não se também preserva, se ama e se cuida? Então a gente precisa sempre ter isso em mente, que a caridade é o caminho para a salvação nossa e do planeta. Então olha quantos pontes e caminhos a gente pode seguir para conquistar isso e fazer uma elevação espiritual, tanto individual como coletiva. Outro ponto muito interessante é que nós, quando somos trabalhadores do bem e somos voltados a isso e estamos conscientes disso, nós percebemos a responsabilidade. A grande verdade é que todos nós somos responsáveis por essa psicosfera mundial, como eu já falei, planetária. Mas quanto mais nós trabalhamos com o bem, mais nós percebemos isso. Independente de religião, independente de fé. Quanto mais nós estamos voltados a esse sentimento e a essas atitudes, mais a gente tem a percepção da responsabilidade que é de todos. Certa vez, Divaldo Franco, ele conta um caso que eu acho muito legal, muito interessante, que é dele, que ele conta que uma vez ele viu no jornal, há muitos anos atrás, que um homem havia estacado na frente do trilho do trem. E isso impactou demais Divaldo Franco. Ele ficou muito triste de pensar como aquela pessoa que ele não conhecia tomou uma atitude tão desesperada na vida. Então ele passou a orar para essa pessoa todos os dias antes de dormir. Ele tem um caderninho, uma caderneta, e que ele coloca todos os nomes das pessoas que ele tem que orar à noite quando vai dormir. E ele incluiu o nome dessa pessoa que ele não conhecia. Então ele passou a orar por anos por essa pessoa, por anos e anos e anos para essa pessoa. Certa vez, depois de muito tempo, Divaldo Franco estava muito triste, estava muito cansado com as questões da vida, com o peso de responsabilidade que ele tem em tudo que ele se propôs a fazer nesse planeta. E ele estava muito cansado e estava na janela do seu quarto chorando, muito triste. E desta forma, ele percebeu que tinha um espírito atrás dele. E ele, bem exacerbado, bem chateado, falou: ai não, o que é agora? Quem é que tá aqui? E o espírito vira para ele e fala assim: por que chora, Divaldo? E o Divaldo fala: porque eu tô de saco cheio, porque eu não aguento mais, eu tô cansado, as coisas são difíceis, as coisas não são fáceis, está muito pesado para mim, eu estou muito exausto. E o espírito vira para ele e fala assim:
Divaldo, se você choras, o que será de nós? E nessa hora o Divaldo olha para trás e descobre que é o espírito daquele homem que pulou na frente do trem. E ali ele contou que ele conseguiu ser resgatado dentro daquele marasma, dentro daquela onda energética que ele se afundou pelo ato dele, em razão das orações de Divaldo Franco, porque as orações de Divaldo Franco trouxe para ele uma luz onde só havia escuridão. E aí, Divaldo Franco olha para aquele homem e ele fala: se você que nos guia, que nos ajuda, que ora por nós, se desespera, chora, o que será da gente? Então, é só bom a gente lembrar o quanto nós não podemos jamais desistir da bondade, jamais de ser um trabalhador do bem. Porque mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não perceba, a gente faz muita diferença. Muita diferença. O Divaldo teve a felicidade de ter a capacidade mediúnica de enxergar aquilo que ele fez. Mas imagina quantos espíritos e pessoas foram beneficiadas pela bondade dele e que não se manifestaram, mas que ele conseguiu transmitir isso. O quanto você, na sua casa, nas suas atitudes, que você já fez uma palavra positiva, um pensamento bom, o quanto de bom você já fez e que você talvez não tenha recebido a resposta disso, mas ela se propaga. A luz, ela vai muito mais longe do que a escuridão. Então, quando a gente conseguir acender mais luzes positivas, mais propagação ela se torna e se faz, e a gente vai ter menos escuridão. Então, eu convido a todos que sejamos pessoas que se iluminem. Não se espera de nenhum trabalhador do bem que aguarde resultados materiais, porque quando a gente doa amor, nós vamos receber amor, não vamos receber nada material. Então, se nós vamos doar a caridade, nós vamos ser um ser caridoso. Então, gente, busque os sentimentos mais sutis. É difícil, não é fácil, porque ainda nós somos seres muito enraizados no mal, mas podemos ser cada vez mais pessoas que escolheram ir para a luz e trabalhar para o bem. Espero ter ajudado, espero ter incentivado e estimulado a gente a ser cada vez mais melhores. E quem sabe um dia a caridade será a maioria de nós e que no jornal a gente veja muito mais coisas bonitas, leves, amorosas do que a gente vê hoje. Até mais.